Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Werley Scardini, estou aqui no templo da Segunda Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Templo da igreja, porque a igreja não são essas paredes, os móveis, os bancos, o piano, a estrutura, não. A igreja somos nós, eu e você, que nascemos da água e do Espírito, que nascemos pela ação do Espírito Santo de Deus na palavra do Senhor Jesus. E hoje eu trago uma palavra muito importante, muito interessante para o seu coração. Fique aí que já voltamos. Muito bem, a palavra que eu tenho para você hoje, ela está baseada no capítulo inteiro de 1 Samuel, capítulo 17. E 1 Samuel 17 trata da batalha dos filisteus contra Israel, liderados pelo rei Saul, até que de repente então os filisteus fazem um desafio para os israelitas. E qual era o desafio? O desafio era que, em vez dos dois exércitos lutarem, apenas um herói de cada lado lutasse. Israel prontamente aceitou. Quando aceitou, então, os filisteus mostraram o seu campeão. E quem era o campeão dos filisteus? Golias, gigante, homem acostumado a batalhas, acostumado a enfrentamentos, acostumado em guerras, em confrontos, em matar o próximo. Era alguém com escudo pesado, uma lança pesada, era um guerreiro experimentado na batalha. Quando Golias então é apresentado como herói dos filisteus, os israelitas se desesperaram. Ninguém teve coragem do lado de Israel de enfrentar o Golias, diz o capítulo 17 de 1 Samuel. Ninguém teve coragem. Saul não teve coragem, os seus homens não teve coragem, o rei Saul não teve coragem de enviar, por exemplo, o seu próprio filho para a batalha. Tinha medo e ele não o mandou. E durante 40 dias, todos os dias, o exército de Israel se colocava em pé de um lado no monte, no outro lado, no outro monte. O exército dos filisteus se colocava de pé e Golias gritava e exclamava: dá-me um homem, manda alguém para lutar comigo. 1 dia, 2 dias, 5 dias, 20 dias, e Golias gritava: dá-me um homem, mande alguém lutar comigo. E os israelitas desesperados, 25º dia, 30º dia, 36º dia, dá-me um homem para lutar comigo. 40 dias. E Golias se apresentava diante do seu exército, confrontando o exército de Israel. E ele dizia: onde está o exército do Deus de Israel? Dá-me um homem para lutar comigo. 40 dias. O que é que isto significa? Que não havia herói em Israel. Não havia um homem que pudesse vencer Golias e dar vitória para o povo de Israel. Golias era um herói inimigo impossível de ser vencido. Nesse contexto, nesse 40º dia, se apresenta ali um jovem pastor de ovelhas, Davi, que foi levar alguns queijos para os capitães. E quando ele chega lá no fronte de batalha para entregar os seus queijos, ele então ouve do outro lado Golias gritar e dizer: dá-me um homem, mande alguém para lutar comigo. Será que não há homem para lutar comigo? Será que o Deus de Israel não pode dar vitória para o exército de Israel? Quando Davi ouve aquilo,
Davi fica com raiva. Davi se sente na obrigação de lançar-se contra Golias. E ele então se apresenta e diz: olha, eu já tive batalhas com alguns animais grandes aí, e eu vou contra esse Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Os irmãos de Davi duvidaram dele. O rei Saul ficou desconfiado: mas você é tão pequeno, mas eu vou assim mesmo. Tentaram dar para Davi a armadura do rei Saul. A armadura do rei Saul não cabia nele, era grande demais, ficou desajeitado, pesado demais. E Davi dizia: não, eu vou contra o Golias com a arma que eu tenho domínio. E pegou uma funda, algumas pedras e partiu contra Golias. Golias, quando viu aquele jovem, franzino ainda, vindo na sua direção com uma funda, algumas pedras para lutar contra Golias, Golias até pensou assim: você acha que eu sou algum cachorro para você me espantar com essas pedras? E Davi então ouve aquilo, e Davi diz assim: eu vou contra você, eu vou lutar contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi então parte contra Golias. É o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, Davi continua: o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E então há o grande confronto. Davi então se apressou e deixou as suas fileiras e correu de encontro ao filisteu, diz o versículo 48. No versículo 49 diz que Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda ele rodou aquela pedra e lançou contra o gigante Golias. E feriu Golias na testa. Com aquela pedrada, a pedra encravou-se na testa, e Golias caiu com o rosto em terra, caiu para frente com o rosto em terra. Diz o versículo versículo 50, que assim prevaleceu Davi contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que Davi correu, e lançando-se sobre o filisteu, tomou a espada de Golias, desembainhou aquela espada e matou Golias, cortando a cabeça do gigante. Então os homens de Israel se animaram. Os filisteus viram aquela cena, um pequeno menino matar o seu herói. Os filisteus começam a correr, começam a fugir, e os filhos de Israel perseguem os filisteus até longe. E naquele dia, Davi, com uma loucura, que é algumas pedras e uma funda, sem mais nada, venceu o gigante e deu vitória para o povo de Israel. E o que é que essa história tem a ver com você? E o que é que essa história tem a ver comigo? Simples. Desde que Adão e Eva pecaram, Adão e Eva trouxeram para lutar contra nós um inimigo que nós não podemos vencer: o pecado original. Aquele pecado que eu e você não temos armas contra ele. Aquele pecado que as nossas boas obras não podem extingui-lo. Aquele pecado que o nosso dinheiro não pode extinguir. O pecado original separou o homem de Deus. Era um inimigo impossível para nós. O pecado original é o herói das trevas.
é o herói do diabo, é o herói do mundo. E os homens não podem vencer esse inimigo. Não podem. A lei não dá vitória contra o pecado original. O que a lei de Deus faz é mostrar mais claramente que nós somos impotentes contra esse inimigo. Mas então, Deus mandou o seu herói. Deus mandou Jesus. Com qual arma? Uma arma muito mais louca que a funda e as pedras na mão de Davi contra o Golias. Deus mandou Cristo, que nasceu da Virgem Maria, viveu aqui sem pecado e morreu na cruz. Ele que não tinha pecado, morreu a morte do pecado. Ele que não tinha pecado, apanhou, sofreu a maldição no meu e no seu lugar. E lá na cruz, na loucura da cruz, não é à toa que o apóstolo Paulo diz que a pregação da cruz é loucura. Lá na cruz, Jesus venceu o pecado original. Ele pagou a nossa dívida. Ele sofreu a nossa maldição. E todos aqueles que nele creem agora recebem de Jesus a vitória contra o pecado original. E assim como o povo de Israel se fortaleceu para correr contra os outros filisteus que não eram gigantes, nós também, que não podíamos lutar contra o pecado original, agora o Senhor Jesus nos fortalece. E os pecados do dia a dia, as tentações do dia a dia, o pecado da inveja, o pecado da cobiça, da maledicência, o pecado da traição, o pecado inumeráveis, o roubo, o assassinato, a adoração a falsos deuses, todos esses pecados agora, nós somos fortalecidos pelo nosso herói Jesus e nós lutamos contra. Porque agora o nosso herói venceu o inimigo do outro lado, venceu o pecado original. E agora em Jesus nós podemos lutar contra os outros pecados que vêm contra nós. Não é à toa que nós oramos a Deus pedindo que Ele não nos deixe cair em tentação. São esses inimigos que agora a gente pode correr atrás. Jesus é o nosso herói. Jesus venceu a batalha que nós não poderíamos vencer, porque Ele era santo e o seu sacrifício único vale para nós por toda a eternidade. Nesse tempo em que você está aí, podendo me ouvir, podendo me ver, lembre-se, a história de Davi e Golias não é para você pensar assim, como vencer os gigantes da minha vida financeira. Isso é muito pouco. Não é como vencer os gigantes, os problemas que eu tenho lá na empresa que eu trabalho. Não é para isso que está escrito a história de Davi e Golias. É para nós olharmos para Jesus, o nosso herói, que venceu o herói do lado de lá, que venceu a condenação do pecado original. E agora nele nós temos vida e nós a temos para sempre. Essa é a história da Bíblia, mostrar sempre a vitória do nosso herói contra o pecado, contra a condenação e trazer vida para você e para mim. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui, por vivermos para a glória do Senhor. Obrigado pela história linda da salvação e porque o Senhor cuida de cada um de nós. Que olhemos para a Bíblia e entendamos quem é o Senhor Jesus. Ó Pai, nesse tempo de pandemia, de medos, de frustrações, dá-nos esperança da salvação em Cristo, para que o pecado não tire a nossa paz.
para que vivamos na expectativa da vida eterna, até o nosso herói Jesus voltar para buscar cada um de nós. Abençoe a segunda igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Nesse tempo de isolamento, onde temos que transmitir culto pela internet, mas que os nossos corações nunca fiquem isolados do Santo e Doce Espírito Santo. Cuida de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Este é o canal da Segunda Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora no YouTube. Na verdade, esse é o primeiro vídeo para o canal. Peço a você que compartilhe, peço a você que se inscreva e, se Deus quiser, a gente vai conseguir, com o tempo, poder transmitir os nossos cultos ao vivo pelo YouTube. Enfim, que Deus te abençoe e compartilhe essa linda história da Bíblia com o próximo, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.